Há um tempo já se sabe que os tumores eles têm algumas características de células-tronco, que são a capacidade aumentada de proliferar, então alguns tumores têm uma proliferação bastante aumentada, e também algumas características histopatológicas indiferenciadas, o que significa que, olhando ao microscópio, muitas vezes os tumores a gente nem sabe de qual que é o tecido ou a célula de origem, de tão indiferenciado que eles estão. Então a gente chama essa capacidade de diferenciação, esse processo em que uma célula-tronco não especializada, ela começa a se diferenciar e se tornar uma célula especializada e adquirir certas características que vai definir elas, por exemplo, como uma célula de pele, uma célula da córnea, uma célula que tem uma função específica conhecida e importante. Isso é feito através de mecanismos moleculares ali, então tem vários personagens moleculares que estão orquestrando e mantendo isso organizado no mecanismo fisiológico. A questão é que no câncer isso está desregulado, né? Tatiane integra um grupo de pesquisadores da USP em Ribeirão Preto, envolvidos em um programa chamado TCGA, sigla em inglês para Atlas do Genoma do Câncer, o maior banco de dados do mundo sobre alterações nos genomas de tumores. O interesse do grupo de Ribeirão em entender a relação entre as células-tronco e os tumores surgiu de estudos anteriores, quando desenvolveram uma classificação mais refinada para gliomas, um dos tumores mais comuns do sistema nervoso central, com alto índice de mortalidade. No estudo, os cientistas identificaram subtipos de gliomas que eram mais agressivos quando tinham características de células-tronco. A gente tem as amostras de tumores, a gente sabe que os tumores têm uma associação aí com propriedades de células-tronco, a gente queria um jeito de medir isso. Então, como que a gente faz para medir nas amostras de tumores o quão parecido com células-troncos eles são? Aí a gente usou de metodologias de aprendizado de máquina. Então, a gente pegou amostras, assinaturas moleculares de células-tronco normais, no nosso caso pluripotentes, células-tronco embrionárias de pluripotência induzida. E a gente ensinou para o computador, isso aqui é um perfil molecular de uma célula-tronco normal. E a gente disse para o computador, então agora mede nos tumores qual que é essa atividade, o quão parecido essa amostra tumoral é ou não molecularmente com as células-tronco normais. Será que eu consigo fazer uma máquina aprender sozinha e pensar sozinha? Então são técnicas computacionais que vão focar exatamente nisso. Eu vou dar dados para ela e ela vai tentar aprender a partir disso. O nosso foco é justamente encontrar regiões que são importantes para a classificação e, a partir disso, fornecer para a máquina aprender. Com maior a quantidade de dados, maiores os grupos, maior a nossa capacidade também de classificar corretamente uma nova amostra. A gente tinha à nossa disposição ali mais de 10 mil amostras, ou seja, 10 mil amostras de tumores de pacientes diferentes, que compreendiam 33 tipos diferentes de câncer. Ou seja, a gente tinha câncer de pulmão, câncer de cérebro, de pele, de mama, vários tipos. E aí a gente se perguntou, tem alguma forma que a gente consegue quantificar as características de células-tronco de uma maneira geral todos esses tipos de tumores? E mais ainda, isso tem relação com a agressividade daquele tumor ou com algumas características clínicas, com o grau do tumor? Então a gente derivou um índice para cada um daqueles 10 mil amostras, que a gente chamou de índice de célula-tronco. Esse índice variava de 0 a 1, então era uma variável contínua, sendo que 0 era menos parecido com células-tronco e 1 era mais parecido com células-tronco. A gente fez isso de duas maneiras principais diferentes, usando expressão de RNA, expressão gênica, e usando metilação de DNA, ou seja, uma característica epigenética ali. Então, o que acontece no câncer? Alguns genes que deveriam estar reprimidos, eles não deveriam estar sendo expressos e ativos, eles têm a sua metilação desregulada de alguma forma que então esses genes passam a ser expressos e favorecem, por exemplo, a proliferação celular. E de outra forma, alguns genes que deveriam estar ativos, eles podem estar reprimidos no câncer, porque a metilação de DNA está desregulada e esses genes estão reprimidos e isso implica, então, por exemplo, são genes supressores de tumores que a gente chama, que são genes que protegem contra o câncer. Os tumores, eles têm uma capacidade de reprimir esses genes pela metilação de DNA. Então, eles desligam esse gene, metilando a região promotora, e aí esses genes que deveriam estar protegendo a célula, eles ficam silenciados e isso favorece o desenvolvimento e a progressão do câncer. E aí a gente depois integrou com outros dados moleculares que a gente também tinha à nossa disponibilidade, que eram dados de expressão de proteína, de microRNA,
dados clínicos, então, de sobrevida do paciente, de tratamento, de mutação, dados de alguns tipos de tumores, eles são classificados em graus, em estágios. Então, a gente integrou todos esses dados, toda essa informação que tinha sido coletada por esse projeto aí nos últimos 10 anos, integrou tudo para a gente entender ou aprender um pouco com esses dados, né? O que a gente podia extrair ali de significado biológico. Por exemplo, tumores de mama. O tumor de mama já é um tumor que já é bem conhecido, assim, bem estudado, e já se sabe que um subtipo específico dos tumores de mama, um grupo de pacientes específicos, eles têm algumas características de células-tronco. Isso já era conhecido. E a gente achou interessante que o nosso índice, que a gente gerou de uma forma totalmente independente, conseguiu reproduzir isso. Então, a gente viu que para alguns tumores que a gente já conhecia, isso se reproduziu. E aí, a gente acha que mais importante do que isso, tem muitos tumores que isso nunca foi estudado. Então, a gente validou com tumores que a gente conhecia e a gente entendeu que, então, a gente pode aplicar isso para outros tipos de tumores que a gente não conhecia. A gente está dispondo um portal aí, um website, onde a gente está disponibilizando todos os nossos resultados, para que cada leitor, então, se ele tem interesse no tipo A ou B de tumor, ele pode ir lá e pode pesquisar para o tumor que ele quer, qual o índice de células-tronco que a gente derivou pode ensinar ou pode ajudar a entender casos específicos. Não sei se esse índice está pronto, eu acho que a gente ainda pode melhorar isso, porque eu acho que o objetivo final, não desse trabalho, mas eu acho que meu pessoal, ou enquanto um pesquisador, é a gente chegar e poder contribuir. Talvez para o médico chegar e falar assim, nossa, eu tenho aqui a patologia, a biópsia do tumor, e eu tenho também esse índice aqui de células-tronco que está me ajudando a avaliar, então, que tratamento que eu vou fazer, qual que é o prognóstico, quanto tempo esse paciente tem de vida, ou será que eu devo fazer um tratamento mais agressivo ou não. O objetivo final, acho que é esse.